Podcast Gomas. Na garantia do seu perfil social, econômico, cultural, desportivo e muito mais. Sobre a sua audiência. Podcast Gomas. Nangomas News. Para o telespectador da TV e Rádio Ngomas News, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podcast Ngomas. Hoje estamos no ar com a presença do Dr. Ndungi de Lourenço, profissional candidato a presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Médicos de Angola, NUIS. Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Muito obrigado, Ndungi de Lourenço, médico especialista em medicina familiar, da primeira geração do Ministério da Saúde e Economia nesta vertente. Sou médico do município de Songo, estou a concorrer para presidente do Conselho Provincial da Ordem. Obrigado. O Dr. Ndungi de Lourenço tem como as seguintes linhas de força: a obtenção de um espaço para a Ordem, a nível da província, de carteira profissional para todos, realização de workshops, realização de formações anuais sobre principais necessidades da classe, atividade de lazer em datas comemorativas, continuação da feira anual, advocacia com o governo sobre os terrenos, certamente, colaboração com o governo provincial, com o GPS, doutor, sobre as políticas de saúde das formações especializadas dos médicos. GPS, o Gabinete Provincial da Saúde. Estas são as linhas de força do Dr. Ndungi de Lourenço, que está a candidatar para a presidência do Conselho Provincial da Ordem dos Médicos de Angola, NUIS. Doutor, o que o leva a candidatar-se a presidente deste Conselho? Nós tivemos um mandato terminado da doutora Elisa Gaspar. Foi eleito um novo Conselho Provincial, liderado pela doutora Jovita, e deu-me a inspiração. Muitos colegas falaram comigo, já tive essa ideia, muitos colegas falaram comigo, e eu também achei proveitoso poder engajar nessa área. Quero me candidatar a presidente do Conselho Provincial para dar um outro dinamismo à nossa ordem a nível da província. Ouvi muitas queixas dos colegas sobre temos uma ordem não muito ativa, não muito participativa, e junto com um grupo de colegas queremos dar esse dinamismo, dar um outro agarro à ordem, para que a ordem seja mais participativa, mais relevante, do cidadão, seja um parceiro ativo a nível do Gabinete Provincial da Saúde e do Governo Provincial do Eixo. Quanto à primeira linha de força que o doutor apresenta sobre a obtenção do espaço para a Ordem, a obtenção do espaço vai requerer fundos grandes para poder sustentar em si a mesma infraestrutura. Quais são as estratégias que o doutor montou para a aquisição do espaço? Primeiro, é imperioso que a gente tenha um espaço, porque quando um adulto não tem casa, ainda não é considerado um adulto como tal. Certo. Então, é imperioso que a Ordem, que o Conselho Provincial do Eixo tenha um espaço físico para que possamos tratar as questões médicas no nosso próprio local. Daí a necessidade imperiosa e urgente da gente ter um espaço. Quase todas as ordens em outras províncias têm espaço. Desconheço algumas que não têm, mas a sua maioria tem um espaço. A nível nacional nós temos um espaço a nível nacional. Então é urgente. É uma necessidade tão grande como qualquer uma outra. Conta com apoio internacional para a construção do espaço? Ainda não podemos partir para a construção do espaço. Nós vamos fazer mesmo alugar um espaço e transformar aquele espaço na sede provincial da Ordem. Sobre fundos, existe pagamento de cotas mensais que todo médico paga. Então daí será o nosso fundo de apoio. Claro, vamos buscar também parceiros. Existem parceiros que trabalham com a Ordem Nacional e muitos desses estão dispostos a trabalhar com a Ordem Provincial.
Então, daí vamos buscar nosso financiamento para poder dar vida, sustentar esse mesmo espaço, porque não será um simples espaço. Não. Teremos que ter as condições, tem que ter uma secretária, um pessoal de limpeza, teremos que ter também segurança para manter o espaço funcional, porque eu, como presidente da ordem, ainda não terei capacidade para tal, para estar lá a tempo integral. Haverá necessidade de estar alguém ali para poder recepcionar os médicos que vão buscar satisfação da necessidade. Se tem este como linha de força, porque a direção, a presidência que vai cessar agora, nunca tinha constituído. Não, nunca tinha constituído e tem sido um motivo de queixa da classe médica a nível provincial. Muito bem. Ao falar da cedência de carteira profissional para todos os técnicos, para todos os médicos, Sim. Tinha havido tantas queixas por parte dos vossos colegas? Muito. Tal como o espaço, a carteira profissional é a segunda maior queixa. Porque o exercício da profissão médica tu tens que estar inscrito na ordem, tens que ter a carteira profissional. Tivemos um conflito de interesse com a direção cessante, que muitos não deram a fazer a posição, mas sob minha gestão a gente vai trabalhar no sentido de que a classe médica toda tenha a sua carteira profissional. Um requisito que a Nacional pede é o médico ter as patologias, então basta cada colega tem a sua patologia, esse colega tem direito, isso faz parte dos direitos do médico ter a sua carteira profissional. E até porque falar desta possibilidade que a direção cessante deve em estas carteiras profissionais. Não, prefiro não tocar nisso. Prefiro não tocar nesse assunto porque é um assunto que já foi abordado com a classe. A direção cessante deu os seus argumentos, mas nós temos que respeitar, porque eles que estiveram à frente são os que verão as dificuldades, nem temos que respeitar. Mas na minha gerência, na minha gestão, na nossa gestão, praticamente, melhor dizendo, a gente vai lutar para ultrapassar todas as dificuldades. E quais são as estratégias montadas para este feito? É aquilo que eu já disse, se o médico tiver a sua cota em dia, se o médico tem direito à carteira profissional. Claro, a carteira profissional está crescendo ano, nós vamos criar mecanismos, por exemplo, se as cotas são mensais, mas se o colega quiser pagar a cota anual, semestral, vamos cobrar incentivo para a classe médica. Uma delas será, não existe uma, a essa altura, não existe um maior incentivo tu pagares a cota, melhor, no espaço de 2 meses, mas tu tens a carteira, acreditamos que os colegas vão poder pagar. E eles terem a carteira, terão mais os outros direitos que advêm disso. Muito bem. E ao falar da realização de workshops, acredito que a candidatura do doutor poderá, na verdade, impulsionar esta vertente. Sim. O médico faz-se consoante o tempo. A faculdade só te dá o título de médico. Tornar-se médico é consoante o tempo. Porque nós dissemos que em medicina os conhecimentos são dinâmicos, não são estáticos. Antigamente a gente tratava a malária com cloroquina, hoje a gente já usa outros fármacos, usamos o artemetro, mas o famoso Partem, usamos o Azac, ou seja, consoante o tempo foi se descobrindo, a ciência foi evoluindo, então em um período a classe médica a nível da província também pousa, nós temos muitos bons médicos a nível provincial, a gente precisa sentar mais para poder fazer ciência. Então, com o workshop, que é um evento científico, a gente vai poder fazer ciência a nível da província. Vamos tentar todos abordar diferentes temas, não só com convidados locais, faremos também questão de trazer convidados a nível nacional. E quiçá, tem um grande elemento meu, o Dr. Macumutama que está no Brasil. Nós estamos a fazer diligências todas para ver se conseguimos alguns professores brasileiros para que possam também nos relevar alguns temas. Nesse ponto, não são só os workshops, são também formações contínuas a nível da classe médica. A província, desde 2021, faz parte das províncias que têm o internato médico. O internato médico é a escola onde se gradua o médico clínico geral para especialista.
mas ainda temos algumas especialidades que nós não está no leque da nossa formação a nível provincial, em que muitos de nós temos alguma debilidade. Algumas delas temos, mas outros não podem ter acesso. Então a gente quer também que as formações contínuas a nível da classe, para podermos superar as dificuldades, não só a nossa dificuldade, mas nos atualizarmos para as diferentes características. Muito bem. E ao falar das atividades de lazer e todas as datas comemorativas da Ordem, pode dizer alguma coisa que terá falhado na direção cessante relativamente à realização destas atividades? Não, mas não quero me comparar com os outros. Quero dizer que quero fazer. Mas ao realizar atividades como esta, vai fazer diferente? Sim, a gente queremos conviver com a classe. Não só nos reunimos em eventos científicos, não só nos encontramos nas reuniões matinais dos hospitais e na rua, mas também queremos ter atividade de lazer, porque as atividades de lazer não criam uma certa afinidade a nível da classe, certo? Porque nós em medicina falamos que o teu colega médico é teu irmão, certo? Que a gente compartilha algum espaço, então é importante que a gente saiamos um pouquinho da bata, do estetoscópio, conversamos sobre o tema do dia a dia e aproveitamos nos conhecer muito mais, porque aqui vai melhorar a nossa interação como pessoas e também quando nos cruzamos na rua a gente vai nos saudarmos normalmente, criar maior afinidade. Pode destacar pelo menos 3 atividades de lazer que já projetou o princípio para... Sim, nós temos muitos médicos que ainda não conhecem a agricultura transgênica. Certo. Nós queremos ir conhecer com a classe médica. Tem médicos que ainda temos muitas fazendas por aqui que a gente quer explorar. Tem muitos pontos turísticos a nível da província que ainda está por explorar e nós queremos fazer também parte dessa exploração. Muito bem, quero dar continuidade da feira anual. O que pode mudar no seu mandato? O que pode mudar no meu mandato? A feira anual tem sido já um símbolo da classe médica. Realiza-se nas vésperas do Dia do Médico Nacional, 26 de janeiro. Então nós queremos dar um outro apoio, quer dizer, mais médicos, e a gente quer ir começar. É um projeto novo, começou há 2, 3 anos, mas nós queremos estender para a zona mais distante de difícil acesso. Vamos tentar tratar ela o mais cedo possível para que haja maior inclusão de todo mundo, a participação de todos e que a população que a gente vai atender, acima de tudo, saia satisfeita, conforme as outras têm saído satisfeitas das outras atividades. Muito bem. Também trata-se da advocacia com o governo sobre os terrenos. O que tem a dizer? Nós assistimos há bem pouco tempo, existe um plano que já da necessidade na cada província, é uma necessidade de todo jovem que tem a sua própria residência. Então nós vamos lutar a ordem juntamente com o gabinete e o governo provincial para que nos cedam algum espaço. Quem sabe nós consigamos fazer a nossa própria vila, a Vila do Médico. Porque já a situação tem que sair, o dono quer estabilizar, o dono quer aumentar a renda de forma exorbitante. O médico só está há 2, 3 anos, já teve 4, 5 residências. E acaba muitas vezes atropelando porque tem filhos que estão na escola de Bembangango, a mãe tem que ir na escola do Papelão. Então, essas todas as questões é a vertente social, as condições sociais do médico. Então nós queremos um espaço para podermos construir a nossa própria residência e aí nós podemos ficar mais à vontade. Questão também de segurança, já ouvimos falar que alguns médicos sofreram assalto enquanto estiveram a trabalhar. A casa foi arrombada, então queremos também evitar toda essa situação. A concretização desta linha pode levar a quanto tempo? Isso é
é uma questão que vai envolver também dentro das políticas públicas do próprio governo. Mas nós ouvimos que há distribuição de lotes de terreno que estão a ser distribuídos a nível da província. Vamos nos engajar o máximo possível. Tempo não consigo porque é uma questão que não depende inteiramente da obra. Por exemplo, se tu me perguntas da carteira, consigo te falar, não, em 1 mês, 2 meses eu dou carteira. Porque é uma questão que depende inteiramente da obra. Esse é um pouco o tema disso, é a advocacia, vamos depender da boa parte do governo, mas vamos insistir para que nós consigamos. No meu mandato, eu tenho um mandato de 3 anos, então vamos insistir na obra dos médicos. Espero ter falado muito. Certo. Muito bem, pronto. Esta foi a conversa com o Dr. Ndungi Lourenço, ou seja, candidato a presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Médicos de Angola, no INS. Caro telespectadores, fechamos mais uma edição do podcast Ngomas. Voltamos em outras oportunidades. Podcast Ngomas. Na garantia do seu perfil social, econômico, cultural, desportivo e muito mais. Sobre a sua audiência, Podcast Ngomas. Nangomas News.